Eu não sei se vocês gostam de filmes catástrofe o tanto quanto eu, mas eu adoro ver as coisas se destruindo. Talvez seja um fascínio mórbido meu. Gosto muito desse tipo de filme, é sempre muito divertido. E lá em 2006, o diretor Wolfgang Petersen assumiu o desafio de reimaginar um dos maiores clássicos do cinema catástrofe, mas Poseidon não seria apenas um remake, e sim uma experiência cinematográfica que levaria atores, a equipe técnica e a própria produção de Hollywood ao limite. E hoje vamos mergulhar nessa super produção insana onde a água era praticamente um personagem. Os cenários eram construídos de cabeça para baixo e ninguém sabia o quão longe esse filme poderia chegar. E tudo começou com uma tempestade, não a tempestade do filme, mas uma tempestade real, que aconteceu lá em 1937. O escritor Paul Gallico estava a bordo do Queen Mary quando uma onda gigante atingiu o navio no Atlântico. E embora que a onda não tenha sido grande o suficiente para derrubar o navio, ela deixou praticamente toda a tripulação muito doente e plantou uma semente na imaginação do escritor. Essa experiência resultou no filme O Destino de Poseidon, que se tornou um dos primeiros grandes filmes catástrofe lá de 1972, e décadas depois, Wolfgang Petersen viu a oportunidade de criar algo novo. E para ele, Poseidon completaria uma trilogia aquática na sua carreira. Ele já tinha feito Das Boot, O Barco, que é um filmaço também dos anos 80, também fez O Mar em Fúria, um clássico dos anos 2000, e aí faria Poseidon, que seria o seu filme definitivo sobre o poder destrutivo que a água tem. Mas espera um minuto, um navio pode ser virado por uma onda? A resposta é que sim, e é mais aterrorizante do que você imagina. As chamadas ondas gigantes, também conhecidas como ondas monstruosas ou ondas extremas, são ondas de tamanho extraordinário que se destacam entre as outras no mar aberto, e segundo a indústria naval britânica e também a norueguesa, estima-se que um navio por ano se perde no Atlântico Norte devido a essas ondas. E quando a equipe começou a pesquisar sobre essas ondas gigantes para fazer o filme, ficaram ao mesmo tempo fascinados e apavorados. Era um conceito totalmente válido e isso tornava tudo ainda mais real. E aí que começa a loucura dessa produção, porque a equipe não queria fazer um remake do filme original, nada de recriar os personagens, repetir cenas, eles só queriam usar a mesma ideia básica, um navio luxuoso sendo pego por uma onda gigante e virando. A ideia inicial era filmar em um navio de cruzeiro real. Faz sentido, certo? Mas tinha dois problemas. Nenhuma companhia de cruzeiros no mundo estava interessada na ideia de ver seu navio sendo destruído na tela. E em segundo lugar, o diretor queria um navio de última geração, o maior, o melhor, o mais novo, algo que representasse o futuro dos cruzeiros. Um navio que nunca pudesse afundar, mas que infelizmente acontece com ele. Então a decisão foi tomada, eles construíram um navio do zero nos estúdios da Warner, e é aí que a produção se tornava verdadeiramente insana, porque 3/4 do cenário do filme precisavam estar de cabeça para baixo, um pesadelo logístico. Os pisos viraram tetos e os tetos viraram pisos. As escadas não eram mais funcionais, se tornaram escorregadores. E ainda tinha alguns problemas, né? Como fazer isso funcionar estruturalmente, né? Porque no mundo real, o mais pesado fica no chão. E no mundo de Poseidon, o chão fica no teto. Lustres gigantes, pianos, móveis, tudo ficou suspenso de uma forma segura, e quando os atores trabalhavam embaixo de tudo aquilo, precisava estar tudo bem amarrado para não cair em cima deles, né? Falando da cena de abertura, é a cena mais complicada, custosa, desafiadora e longa, sem nenhum corte, na história do cinema. Uma afirmação que parece ousada, né? Mas quando você entende o que fizeram, não tem como pensar o contrário. Você vê um ser humano real
correndo no convés de um navio que não existe, porque era completamente CGI, num oceano também de CGI. Filmaram o ator Josh Lucas correndo usando as telas verdes, e no final acabou dando certo. E aquela cena já estabelece de cara o tom técnico, ambicioso que o filme propõe. E falando da água, é praticamente o personagem principal do filme, a vilã que persegue os heróis, os mocinhos, durante todo o filme. E a água é uma das coisas mais difíceis de controlar durante uma produção, uma das coisas mais perigosas. Então tem cenas onde o salão principal é inundado com mais de 340 mil litros de água, em cenários com 150 e 200 pessoas. O perigo estava ali, né? Muitos tanques despejando as águas, os atores fazendo, na maioria do tempo, as suas próprias acrobacias, as suas cenas de ação, cenas bem arriscadas, porque o diretor, Wolfgang Petersen, tinha uma filosofia, não aceitava muito dublê não, e não aceitava muitas desculpas. Então, Josh Lucas, Kurt Russell, Amy Rawson fazendo suas próprias cenas, em lugares apertados, encharcados, tem cenas onde nadam sob uma piscina em chamas. Ninguém deixava a peteca cair. Para cada personagem tinha uma cena muito arriscada. E eles treinavam muito durante a produção, aprimoravam a natação, prendiam a respiração, tudo para fazer tudo ficar muito crível. E fizeram, né? Josh Lucas nadou sob fogo real. Parece assustador, mas no final deu certo. Tinha também as aulas de mergulho para quem quisesse se preparar. Tudo era real, tudo era físico. E você consegue perceber nas expressões faciais como eles estavam destinados a fazer o filme dar certo. 5 meses de filmagem e as câmeras fizeram um excelente papel. Em várias tomadas conseguem capturar exatamente o estado de espírito de cada ator, de cada personagem, extenuado, cansado, mas dando tudo de si, dando seu esforço máximo para fazer cada cena ficar legal. Era quase que um documentário, mas com cara de ficção. E o diretor era muito ambicioso, né? Segundo ele queria superar Titanic e nada além disso seria aceitável. Obviamente, para a história, Titanic é muito superior, mas Poseidon guarda bons momentos. A onda gigante, por exemplo, é um dos momentos mais marcantes ali dos filmes de catástrofe dos anos 2000. É difícil você simular algo assim de forma convincente e eles conseguiram, de certa forma. E tudo foi projetado para se quebrar de forma segura. Depois de meses criando aqueles cenários bem bonitos, o salão com os bailes, o navio por dentro, vinha a parte divertida, né, que era destruir tudo. É meio triste, mas essa é a natureza de um filme catástrofe. E o filme ainda trouxe várias inovações técnicas para o cinema. Um sistema de múltiplas câmeras simultâneas, que influenciou diversos filmes que saíram depois. Câmera para tudo quanto é lado, praticamente todos os espaços do navio foram capturados, então você consegue ter uma boa noção de perspectiva de cada personagem. As técnicas de simulação de água, criação de cenários práticos de cabeça para baixo, algo que era raro até então. Mais de 1000 pessoas trabalharam juntas para fazer algo que parecia impossível. Os atores se superaram em seus limites físicos. O filme não foi um sucesso gigantesco nas bilheterias, mas marcou ali os anos 2000. Eu quero saber de você, claro, o que você acha desse filme? Foi assistir no cinema? Gosta de filmes catástrofe? Deixa tudo aí nos comentários, deixe também o seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui e até o próximo vídeo!